Engenharia sem Sapatênis, o podcast semanal da Fundação Para-Raio, o autodeclarado mais completo escritório de engenharia, arquitetura e urbanismo do universo. Com a margem de erro do Ibope. Engenharia sem Sapatênis. Episódio de hoje: Coração de Pedreiro. Casos de nossos integrantes no trabalho. Então, na bancada, temos aqui o nosso engenheiro civil Alencar Fardim. Aí, bom dia, galera. Como é que tá essa quarentena aí? Todo mundo tranquilo? O nosso engenheiro químico João Pisato. Olá, tudo bem? O nosso engenheiro químico Marcos Verriço. E só para deixar explicado, caso vocês acharem um ônibus perdido com suspeito por aí, eu não tenho nada a ver com isso. O nosso engenheiro mecânico Vinícius Killing. Bom dia, e sim, o Acre existe. E a nossa engenheira química Marina Passos. E conosco para episódios do Coração de Pedreiro. Vamos lá? Esse bloco é um oferecimento de álcool gel, porque investir em ouro é coisa do passado. Então, eu tava trabalhando de C ainda na faculdade e tava direto trabalhando com minho de facas para quebrar um material que eu precisava para fazer umas plaquinhas, que era o que eu tava trabalhando na época, umas plaquinhas para proteção acústica e térmica. Aí eu tava direto, fazia uns 3, 4 meses, acho que eu tava trabalhando com moinho, e todo dia moendo material, porque era bastante coisa, o moinho era pequeno. Aí teve um dia que eu cheguei no laboratório e o moinho tava fazendo um barulho bem estranho. Parecia que tinha, sei lá, umas migalhas batendo no meio das facas dele. Aí eu, bem esperto, decidi abrir o moinho e ver o que tinha dentro. Parecia que não tinha nada e resolvi girar ele manualmente, colocando a mão por fora do rotor das pás e comecei a girar o negócio. Só que você sabe como é que a força centrípeta funciona, né? Ela meio que joga pra fora. Aí o meu dedo escapou e entrou no meio de duas facas do moinho. O meu colega que estava do meu lado, que era também IC, teve que desviar do meu dedo a mais ou menos 3 metros de distância. Nossa senhora. Tipo, meu Deus do céu, voando. E daí depois, quando eu olhei pra minha mão, ela saía tipo em jatinhos, de extremidade, ele começa a pulsar. Então ele não jorrava constante, como se fosse um corte, assim, normal, no braço, na perna, sei lá. Ele torou a pontinha fora. Então ele ficava jorrando, tipo, em jatinhos. Como lá, tipo, o Mortal Kombat, tira a cabeça do cara, fica aquele jatinho jorrando do tronco. Era lá e pra cá. Ah, foi tipo só a pontinha mesmo. Isso, foi só a ponta. Aí aquele desespero geral da nação, né? Tava eu, esse bolsista, mais ou menos da gente, que viu aquele meu dedo, ficou branca na hora, parecia um fantasma, assim. A gente voltou pro laboratório, que eu fazia mesmo a parte bibliográfica da pesquisa. A técnica não sabia se me atendia ou atendia a mulher, não sabia quem que ia desmaiar antes. E eu meio que acabei indo pro hospital pra fazer a sutura do dedo e infelizmente ele não tocou a sirene pra gente tocar pau na cidade. O caso não era tão grave assim. Ah, podia ter tocado sirene, né? Nem pra isso não prestou. Sacanagem. Pelo menos quando a gente faz lan house, ele vai ter piada pronta pra falar que eu sou o cara mais sem dedo da mesa. Verdade. Dedo exatamente foi. Cara, e é assim que se conta uma história. Parabéns, Marcos. É legal o dedo que foi, porque agora eu tenho desculpa pra lançar o dedo no meio para as pessoas. Eles começam a me incomodar. Viu? Já viu o dedo que eu perdi a ponta? E eu só aponto o dedo no meio. Tu perdeu também a digital desse dedo? Um pouco, porque ele não perdeu, tipo, perpendicular a direção do dedo. Ele meio que pegou em 45 graus. Aí o cara foi meio que cortou em V e jogou um tampo pra trás do meu dedo. Inclusive, na época eu achei que ia perder a unha, porque ela ficou bem pequenininha. Pô, quando a gente voltar lá, mostra esse dedo aí. Quando a gente voltar, bota o dedo aí. Sai de carro na rua mostrando o dedo pra todo lado. E essa história de como eu virei o cara mais sem dedo das lan houses. Olha ali. A guria que colocou fogo no laboratório e colocaram a culpa em mim. Fiz iniciação científica no laboratório de cerâmica. Daí um dia eu tô em casa indo trabalhar, tipo, 8 horas, daí uma amiga minha manda mensagem. Ô Vinão, pegou fogo no teu laboratório. Eu,
quê? Sim, pegou fogo. Puta que pariu, eu deixei a injetora ligada, esquentou e pegou fogo no laboratório, a culpa é minha, né? Aí o meu orientador chegou lá, meu orientador falou tudo, explicou e disse que a culpa era minha. Daí depois de uns 3 meses descobriram o que foi. Uma guria foi fazer um trabalho lá, deixou uma solução de ácido sulfúrico com gasolina a noite inteira e tinha que deixar na capela para sair os gases. Daí a capela parou de funcionar porque o motor não deu conta, porque era tudo sucateado e pegou fogo no laboratório. E a guria quase morreu. Tá, mas e o que aconteceria caso realmente fosse tua culpa? Tu ia ser excomungado, executado? Não ia acontecer nada, como não aconteceu nada com a guria. Não, então quer dizer que a faculdade é livre de erros. Você tem aquele cartão passe livre da cadeia do Banco Imobiliário. É isso. Não aconteceu nada com a guria, tipo, é porque não foi culpa dela, né? Foi porque ela fez e a capela não funcionou. Daí é culpa da universidade, no caso. Mas se acontecesse no meu caso, eu acho que não aconteceria nada também. Tá, seria negligência minha, mas eu acho que não aconteceria nada. Imagina o cara vai fazer faculdade, custa tipo 100 mil reais, e aí ele tem que pagar um laboratório novo de 1 milhão. Isso seria legal, né? É. Esperto da parte deles. Tudo tá quebrado, ele pegou, tudo tava tipo destruído na faculdade, nada mais funcionava. Aí pega fogo, nossa, tava novo, tudo novo, eles falam. Vai ter que pagar um novo, vai ter que pagar um de porcelanato. Tipo, quando a gente foi limpar lá, teve gente que caiu água sanitária no olho, deu acidente, um monte de acidente, assim. Por nada, todo mundo fez umas coisas sem EPI, sem nada, e deu um monte de merda. Cara, isso aí é uma coisa que acontece muito. O pessoal no desespero vai lá e se ferra mais ainda, né? Pô, tem a história da guria que eu conheci, a guria que aconteceu isso. Ela falou que entrou na sala e tava tudo uma fumaça preta e junto com ácido, né? E daí ela abriu e ela tava com um gurizinho do IC que era o primeiro dia dele. E daí ela abriu a porta e veio todo aquele bafo na cara dela. Ela teve que começar a tirar a roupa. E ela falou que tava tirando a roupa assim, o gurizinho apavorado do lado. Meu Deus, eu tô no primeiro dia aqui e já estão tirando roupa na minha frente. Ô, louco, aí sim, aí finalmente a faculdade é aquela suruba e orgia que o ministro do Doutor fala. Viu? Vai chegar no Bolsonaro esse podcast. Provando. E a plantação de maconha ficava atrás do laboratório, né? A plantação de maconha lá na biologia. Na biologia. Isso é muito clichê, cara. É verdade. Aí, falando em hábitos duvidosos de segurança, eu tenho mais uma historinha do laboratório. Quando eu tava ainda nesse projeto de placas, foi aquela época do incêndio da Boate Kiss. Então, tudo que tu fizesse com acústica tinha que ter proteção anti-chamas. Então, eu fiz umas plaquinhas com aditivo anti-chama e fui fazer o teste de chama na capela. Detalhe, a nossa capela não tinha entrada para metano, que era o que a norma mandava fazer. Tinha que usar chama de metano por causa da temperatura específica dela. Não lembro qual agora, mas tá, vai embora. O que a gente fez? Mais ou menos a uns 4, 5 metros da porta da capela, tinha uma linha de metano que o pessoal usava para gases. Inclusive eu usei pro meu TCC, mas aí a gente não tinha uma mangueira que levasse daquela linha de gás até a capela. O que a gente fez? Emendou 4. Ou seja, a gente estava trabalhando dentro de uma capela com uma alimentação de metano com 4 emendas que atravessava metade do laboratório. Não se ligava nem a luz lá dentro, em medo de gerar uma faísca. Aí a orientadora do laboratório olhou aquilo, olhou pra gente, olhou pra aquelas emendas, entrou na sala dela, voltou com um rolo de fita, fez um X em cada vidro da capela. Pronto, vocês estão protegidos. Cara. O que era essa pessoa aí? Meu Deus do céu. Isso que ela tinha um livro de segurança no laboratório, né? Sim, ela escreveu um livro sobre segurança em laboratório. Aí depois ela falou, aqui tem coragem. Quase isso. Aqui tem coragem, ela fez o X e foi embora, né? Coragem foi minha e do João, que tava trabalhando junto comigo, os dois na frente da capela, com 4 emendas de metano pro lado de fora. Assim mesmo, não sei se tu lembra. Nós desligamos a linha e eles não estavam conseguindo tirar uma das emendas, né? Daí a gente foi cortar. Daí você deu aquele... Os dois se olharam branco. Tinha metano dentro da linha ainda, a gente cortou. Começou tipo pneu de bicicleta, quando tá tirando o ar do lado do ventil, aquele...
Eu morava em Porto, fazendo faculdade, e a nossa geladeira congelou com o freezer. E aí, eu acabei trazendo outra geladeira e vamos ter que fazer a mudança, então, essa geladeira antiga. Mas fazemos o que com o gelo? Como era muito em cima, o pessoal da mudança estava chegando, vamos arrancar com uma faca. Aí, Genial. a gente botou a faca no freezer ali e usou o martelo na primeira paulada. Meu Deus. Na primeira paulada, só saiu um lugar assim, na minha cara. Não funcionou. Mas a gente não Mas faz aí mais. depois descongelou, né? Sim, descongelou. Funcionou, só que não ligou mais, né? Funcionou, mas não ligou mais também, né? Isso aí. Aí a gente mandou arrumar. Nunca mais descongela na faca uma geladeira. Isso fica pros ouvintes, tá? Verdade. Não descongela na faca a geladeira. Real, o meu freezer, às vezes, ele começa a congelar que a porta quase que não fecha, e com preguiça de descongelar mesmo, às vezes dá uma faca, eu uso uma colherzinha pra quebrar aquele gelo que tá saindo pra fora, tá ligado? Uhum. Daí Parece rola, mais tá ligado? inteligente. Rola, porque aí só aquele excesso, daí, pra não descongelar sempre, né? Mas Dá pra usar uma uma faca maçaneta realmente, tem várias opções aí. A faca é a pior delas. É arriscado usar uma coisa afiada, com ponta. Eu tava fazendo um curso lá de projeto de engenharia mecânica, né? Uhum. E daí eu pensando que era no YouTube de graça, chegou no fim era R$1.500. Mas o que acontece? O pessoal entra na faculdade com uma mentira que você vai se formar e vai ficar rico, sei lá, ganhar muito dinheiro. E aí eu só me lembro na Bolívia, tinha uns cartazes assim, faça faculdade. Mais ou menos como acontece no Brasil. Existe até virou quase um ditado, né? Estude pra ser alguém na vida. Uhum. Quem estuda é alguém na vida, quem não estuda é ninguém. Essa é a linha de pensamento Sim, essa é a máxima. da frase. E a realidade é que isso é uma grande mentira, né? Porque a quantidade de estudo que você tem, embora tenha um padrão relacionado, quanto mais estudo, mais você ganha, não é tão claro assim. Não é quanto mais estudo você ganha proporcionalmente. É quem tem um ensino superior ganha um pouquinho a mais que quem não tem. Mas não é eu estudei 20 anos, eu vou ganhar 20 vezes o que quem estudou um ano. Né? E esses países subdesenvolvidos como o nosso, eles usam isso como desculpa. Né? Tu é pobre? Porque não estudou. Quando estudar, vai ficar rico. Aí o pessoal estuda, e o que acontece? Não tem emprego. É pobre. É a pegadinha do malandro. É uma grande Total. pegadinha do malandro, cara. Porque eles não querem admitir que a riqueza, grande parte da riqueza do mundo, é herdada. Não é herdada. Fato. Isso aí tem estudos, cara, que mostram a quantidade por país. A quantidade de dinheiro herdado e conquistado. Sim. E sempre o herdado é maior. Então o pessoal, ele é rico porque ele herda. E não adianta estudar, né? Essa é a verdade. Não adianta. Ai, que triste, né? Não, e aí eles vendem isso aí. Aí o pessoal se forma. O que eu vou fazer agora, cara? Eu não consigo ficar rico. Aí consegue vender o que ele sabe ou o que não sabe em forma de tutorial, e-book, essas coisas, pra tentar ganhar dinheiro. Aí vira aquele negócio da faculdade ser uma grande pirâmide, né? Porque tu Nossa. aprende pra depois ensinar os outros e todo mundo continua pobre, velho. Ai. Eu era, sei lá, eu morava em Porto Velho ainda. Eu tinha uns 13, 14 anos, que no caminho que a gente saía pra pescar, os caras estavam fazendo uma passarela, e os caras fizeram uma passarela de concreto. Mas só que o vão era muito grande pra ser de concreto. Tinha que ser de aço ou colocar um pilar no meio da passarela. Os caras não colocaram. E a gente passou uma semana pra ir pescar e eu disse, passarela vai cair. Não, imagina, os caras sabem o que estão fazendo assim, vai cair essa passarela. Deu 4 dias depois no jornal, a passarela caiu e matou 5 pessoas. Não. Esse bloco é um oferecimento de Ux Graphene, muito mais que cuecas. Boa. O que eles estão fazendo com o grafeno, cara? Além de produzir o grafeno, o que se faz com o grafeno? Além de cuecas. Além de cuecas, é que grafeno é meio que o O nióbio material. da ciência. Que há 10, 12 anos atrás era fibra de carbono. Assim. Os caras estão viciados em meter grafeno em tudo. Mas realmente funciona. Assim. Os caras estão metendo até em bateria pra aumentar a vida útil. É, supercondutor, material super resistente, super leve. É que também os caras falam, ele é mais resistente que aço. Só não falam que não dá pra fazer um bloco de grafeno. Pela massa que ele tem uma resistência absurda. Se fosse pegar uma camada de igual espessura de aço, a espessura é nada. Resistência específica, né? Isso. Que o grafeno... Que nem uma teia de aranha, né? Não, é que o grafeno, na verdade, tu pega
tipo, o carbono, tu faz uma, em vez de você colocar vários um em cima do outro, tu meio que faz uma linha. Então ele não tem tipo, se despreza a terceira dimensão dele. Ele meio que é só uma área. Então... Se tu botar em ligas, tipo, misturar com plástico, metal, essas coisas também... Acho que esse que é o dele, né? Ele é pra fazer uma liga. Tipo, tu não vai fazer nada com grafeno sozinho, né? Tipo, tinha uma galera, inclusive, fazendo fita elétrica. Eles desenhavam o circuito com grafeno em cima da fita. O pessoal tava fazendo muito compósito de grafeno lá. Ô, Vini, alguém dos teus conhecidos foi lá no Corona Fest? Não, cara. Mas algum colega meu da escola foi. Porque eram tudo metido com esse cara aí. Então, tipo... Porque eu vi depois que essa galera que se contaminou lá e foi pro hospital acabou, tipo, infectando gente que trabalha no hospital, tá ligado? Sim, não sei se é verdade, mas, tipo... Pô, nossa, se alguém chegou tipo, o pessoal lá os políticos estavam tentando encobrir, né? E daí eles estavam tentando encobrir, mas alguém vazou, uma jornalista vazou. Porque o problema é contar, né? O problema é contar, não é fazer, né? Porque se não saiu a notícia é porque não existe, né? Exatamente, não existe. Brotou 19 casos do nada, sabe? Que festa, não tô sabendo nada. Eu não sei, não vi. Boa. É meio Velho Oeste, né, Rondônia? Meio? Totalmente, cara. Velho Oeste com iPhone. Cara, tem um com a mesma orientadora que fez o X no vidro lá do caso do Marcos ali. Ela tem um livro de segurança no trabalho e ela tava dando aula de laboratório, de tática de laboratório, assim, no início do curso. E ela sempre anda com o jaleco aberto e dá aula, faz toda a parte do laboratório sempre de jaleco aberto, ela nunca fecha o jaleco. E daí ela tava era um dia frio, assim, no inverno, ela tava com aqueles blusão de lã, sabe? E daí ela tava indo acender um bico de Bunsen, ela pegou um fósforo e foi riscar o fósforo. Na hora que ela foi riscar o fósforo caiu da mão dela, caiu exatamente em cima do blusão e começou a pegar fogo. E daí ela tentou apagar aqueles chuveirinhos, os chuveirinhos que ficam do lado de fora dos laboratórios, né? Só que o chuveirinho não tinha água. Se tapear e apagou assim. Ela dá um exemplo de como fazer errado, entendeu? Pra vocês gravarem e não repetirem. Sim. A minha aqui, uma vez eu estava responsável pela certificação de qualidade de uma empresa ISO 9000. No dia da vistoria, veio uma empresa auditora externa, né? A gente contrata e pá, vieram a galera de São Paulo. Primeiro eles vistoriam o escritório, que era longe, né? Depois chegamos na obra. A gente já chegou pro pessoal, né, que tava trabalhando lá, que são tudo empreiteiro terceirizado, contratado e tal. Ô, galera, vai ter uma vistoria, não façam coisas muito estranhas. A gente pisa na obra, um deles resolve subir numa viga sem nenhum tipo de corda de segurança, equipamento. Subir tipo a 4 metros de altura, ficar caminhando por cima dela, aleatoriamente. Só pro auditor olhar assim. Só pro auditor olhar e o cara tá sem a linha salva-vida, tá sem capacete, tá sem nada. E aí, vai falar o quê? Triste, velho. É triste. Mas eu vou te falar, essas auditorias aí, esses ISO, cara, é aquele negócio que tem todas as melhores intenções do mundo, mas é só pra inglês ver, não. Isso sim, tu prepara toda a empresa pra isso. Mas de fato não aumenta a qualidade do produto nem do serviço. É uma coisa... Não é pra aumentar a qualidade, é pra tentar manter a saúde do trabalhador, digamos assim. Mas a qualidade não aumenta. É que assim, ó, as construtoras têm esse tipo de certificação para conseguir financiar na Caixa Econômica. Então não é opcional, é obrigatório para ela. E aí elas se veem, muitos deles colocam isso como se fosse uma burocracia e não algo necessário para melhorar a empresa. Então eles fazem o mínimo do mínimo, né? O primeiro emprego que eu tive na vida foi logo que eu vim pra Caxias, depois que eu me formei, né? Antes eu tinha feito estágio, foi numa construtora daqui, que até já faliu. Eu fiquei 3 meses nesse emprego, porque era horrível mesmo. E aí, tipo, era um prédio financiado pela Minha Casa Minha Vida e tal. E aí, tipo, a segurança do trabalho era uma empresa terceirizada, que ia lá toda semana na obra, que eu ficava na obra controlando, e eles iam lá e passavam as orientações, só que depois a gente não conseguia aplicar o que eles pediam, porque daí era a minha empresa jogando a culpa pra cima do empreiteiro, o empreiteiro pra cima dos pedreiros, os pedreiros pra cima de mim, eu não tinha o que fazer, e ninguém fazia nada. Então o cara sempre voltava e dava sempre as mesmas orientações de novo, porque ninguém se quantificava a fazer o que tinha que ser feito pra segurança do trabalho. Então era bizarro nesse sentido, assim, porque, tipo, era só uma burocracia mesmo e foda-se, continuava tudo normal, sabe?
E, enfim, era vários riscos, assim, que a gente tinha dentro da obra. Seria simples de resolver, mas, segue assim, porque ninguém ia assumir a conta, sabe, de resolver os problemas. Então, era isso aí que dava, tá ligado? Isso foi empurrando com a barriga do outro. Foi uma experiência bem bizarra lá nessa empresa que eu trabalhei. De coisa aconteceu. Uma coisa muito engraçada que aconteceu é que, tipo, quando eu cheguei na obra, eles já tinham levantado toda a estrutura, toda a alvenaria e estavam rebocando, né? Estavam fazendo os revestimentos. Então toda a instalação hidráulica estava feita, exceto no térreo. Então tu imagina que todo o esgoto dos andares de cima ele vinha direto no térreo, porque não era para usar a tubulação. Só que daí os caras estavam lá no 10º andar rebocando, e daí, eles precisavam ir no banheiro, só que eles não queriam descer, né? Então eles usavam as tubulações que estavam ali. Então se tu tava no térreo de bobeira, de vez em quando podia vir uma chuva, um golden shower. Nossa senhora, cara! Acontecia. Já acontecia várias vezes. Daí, tipo, quando eu via qual era a tubulação que tava saindo, eu subia pra ver que andar que saía. Daí eu chegava e dava pra descobrir bem certinho quem é que tinha usado a tubulação, tá ligado? E daí, tipo, eu falava com os chefes, né, das equipes e tal. O cara tá fazendo isso. E daí, tipo, os caras reclamavam, mas não tem banheiro em todo andar, não sei o que, tem que ficar descendo. E daí o elevador é devagar e escada não sei o que. Então sempre tinha um problema em cima de outro pra ter como desculpa de não resolver. Então era assim, era bem selva. Ou caga no elevador ou caga no andar e cai tudo no térreo. Mais ou menos isso. Cagar eu acho que eles nunca chegaram a fazer, mas mijar era comum. Ainda tinha uns que eram mais educados, eles levavam uma garrafa, um litrão, e aí, tipo, eles subiam... Imagina que eles tinham que subir até o 10º andar deles, cara, então eles iam pra almoçar, pra intervalo, e depois só no fim do dia. Então, todo dia, na hora do almoço, descia alguns caras, assim, com umas garrafas PET com líquido amarelo, jogavam no container de lixo, depois do almoço eles subiam com outra garrafa. Baita consciência. Garrafa pra bater também. É o que tinha, né? Era bizarro. Teve uma história. Isso é bem comum, né? E pior que é bem comum, né? Cara, até isso me lembrou um super prédio em Nova York, que os caras, era 80 andares, os caras vão colocando containers de convivência a cada tantos andares. Aí tinha lá pelo 60º andar um container da Subway, o pessoal poder comer, não precisar descer no almoço. Acho que em off eu já contei pra vocês essa história, mas só pra deixar registrado no podcast. Eu trabalhei quase 2 anos numa faculdade e teve uma turma de formandos que eles queriam comemorar fazendo um churrasco dentro da faculdade. Aí conversaram com direção, conversaram com coordenação, conversaram com 1.500 pessoas lá dentro e não deixaram os caras fazer. Os anjinhos resolveram fazer, se esconder pra fazer o maldito churrasco. Vão se esconder no meio das árvores, vão se esconder na esquadra antiga que tinha pra trás do terreno? Não. Vão se esconder aonde? Atrás do bloco onde tem exatamente do lado a capela de gases do laboratório de química. Os caras fazendo churrasco. Beleza. Lembrando que não foi permitido eles fazerem churrasco em lugar nenhum dentro da faculdade. E aquele dia, por azar dos caras, a diretora saiu um pouco mais cedo, fez a volta na faculdade e passou na frente dos caras. Não rolou churrasco. Aqueles caras devem ter levado uma mijada tão grande que devem estar se secando até hoje, mais ou menos. Inclusive, ela não ia ficar ali, chamou a coordenadora acadêmica para ficar lá do lado dos caras até eles pararem de fazer churrasco, recolherem as coisas e ir embora. Não ia deixar os caras ali sozinhos. Nossa senhora. Também, o que é um churrasquinho do lado de uma capela de gases? Pois é. Isso aí lembrou nessa mesma obra que eu trabalhei, cara. Eu trabalhei bem no invernão aqui, em 2014. Foi um invernão bem, bem complicado. E aí, tipo, o prédio tinha um subsolo. E eu saí pra almoçar, fui almoçar num restaurante fora naquele dia. E quando eu voltei, cara, do subsolo tava saindo uma fumaceira. E eu, puta merda, o que aconteceu? Cheguei lá, os caras estavam tudo deitados em volta de uma fogueira. Intervalo do almoço, tá ligado? Eles fizeram uma fogueira, só que eles fizeram, tipo, no subsolo, porque era o único lugar fechado, né? O resto da obra era tudo aberto, não tinha esquadrilha de nada, era uma obra toda aberta, assim, então rolava muito vento e frio. E daí os caras, pra fugir do frio, estavam no subsolo com uma fogueira. E eu, nossa, cara, vocês estão vendo a fumaça que tá aqui, vocês vão morrer asfixiados. Que nada! Daí ficaram ali deitados e volta a fogueira, eu cada dia eu me surpreendia mais naquela obra, até que um dia eu consegui trocar de emprego. Desvencilhar. Bom, o nível da construção civil. É uma coisa que a
gente tem que conversar é sobre que obra é uma coisa engraçada, porque a indústria ela tende a ser um pouco mais organizada, né? Mas a obra é terceirização em cima de terceirização, né? Então, tu só responde a quem paga o salário. Isso aí é óbvio. Então, se tu chega numa obra, a hierarquia é por dinheiro, entendeu? Chega numa obra e tu, mesmo sendo talvez até o dono dela, se tem uma terceirizada lá dentro, tu não é chefe dos peões. Não. Não consegue mandar. Então a estratégia que eu tinha era justamente virar amigo dos caras. Eu, como era representante da empresa, que eles estavam terceirizado e quarteirizado e quinteirizado lá dentro da obra, eles odiavam, era a empresa que eu tava ali representando, né? Porque era a empresa que fazia todas as merdas pra eles. Tipo, não tem condição de trabalho, não paga direito, não sei o que, tudo vinha da empresa que eu trabalhava. Então eu chegava lá, tinha que fazer aquele papel de, você é amigo dos caras, vou me colocar como mais fudido que os caras, pra, tipo, não chegar aquela ideia assim, tipo, é o engenheiro que vem aqui mandar encher o saco e tal, porque senão não ia adiantar. Então, quando eu conseguia se estabelecer com alguns uma relação mais assim de amizade, de colega mesmo, e meio que tipo, tô do lado de vocês e não da minha empresa, aí eu conseguia que eles respeitassem algumas coisas que eu pedia, né? Algumas orientações que eu dava. Então, assim funcionava. Se eu chegasse assim, tipo, só querendo xingar e tipo, tá errado aqui, faz assim, vou reclamar pra não sei quem, e tá fazendo merda, não ia adiantar nada. Os caras iam virar as costas e fazer. Mais organizada? Vocês que estão lá da indústria? Não digo organizada, assim. Um pouco mais organizada só que não é. Acho que tem o mesma linha de pensamento, assim. A mentalidade é a mesma, né? Isso, a mentalidade é a mesma. Eu lembro um dia que, logo que eu comecei a trabalhar numa empresa ali, eu fazia as receitas de tingimento dos tecidos e coisa. E eu passei uma receita que eu passei errado. Na hora não me liguei e passei ela errada. O operador pegou essa receita e fez o jeito que tava. Daí ele, eu vi que tava errado, mas eu fiz igual. Eu, mas por que tu não parou? Eu veio falar comigo. Ele bem assim pra mim, porque quem é pago pra pensar é tu, não eu. Então, tipo... Sim, ele faz errado pensando, tipo, não é em mim que vai estourar, que se foda. Depois se der algum problema, não é culpa minha, tá ligado? Esses tempos eu tava numa empresa fazendo um projeto. Cheguei pro cara que queria fazer o projeto e falei pra ele, mas daí eu comecei a fazer o projeto e tinha umas coisas óbvias assim que eu simplesmente passei. E ele me chamou a atenção. Era um caso de uma injetora e tinha um espaço de 50 centímetros. E eu não coloquei proteção nenhuma. E o cara do projeto falou, coloca proteção aí. Eu disse, mas não tem, o cara tem que se rastejar por debaixo da máquina pra entrar ali, pra meter a mão. Eles fazem isso, cara. É cada coisa absurda, assim, que tu não consegue entender. E outra coisa de... Perde até os dedos. Né? E coisa de... Mas o dedo com muito desligado. E coisa mas de sabe querer que esse negócio de perder dedo... A universidade que aconteceu isso aí, ela fica com medo de tu meter nosso pau, cara. Porque por mais que seja rateado o cara, não é assim que a justiça olha, né? Sim, eu tive que responder um caminhão de coisa pra dizer que fui eu que fiz merda e não a faculdade que me obrigou a fazer aquilo. Aí, inclusive, depois desse incidente, acho que aumentou em 500% a fiscalização de treinamento de equipamentos daquele laboratório. E o Lazarento que dava o treinamento dava o meu exemplo pra todo mundo, ó. Tá vendo que ele de um cara que perdeu o dedo ali já. Pior que é verdade, eu fiz depois do treinamento, ele deu o mesmo exemplo. Eu chorava. Virei história. Motivo bom? Não, mas virei história. Que merda. Tá vendo? A gente interrompeu, cara? Que tipo, tinha coisas lá que ele falou que era pra cuidar porque os caras metiam rosca métrica em rosca tipo americana e eram umas coisas muito sem noção que tu que sai da faculdade e entra num chão de fábrica, tu não acha que aquilo vai acontecer, sabe? Nem aquele exemplo do cara entrar embaixo da máquina, tu nunca ia passar na cabeça que alguém ia entrar ali, mas os caras fazem, sabe? É bem complicado. Aí no chão de fábrica, assim, tipo, conversando com o pessoal, a gente acabou descobrindo que um dos caras tava meio apaixonadinho por uma estagiária na empresa, né? Daí, foi assim, a gente começou a meter pilha. Era eu e mais um outro cara da produção brincando com outro cara, com esse que tava apaixonado. E um dia nós tava dentro da van, a estagiária na mesma van que a gente, voltando pra casa. E esse cara pegou e começou a fazer carinho na cabeça do outro magrão.
E daí quando o Magrão que tava apaixonado se virava, o cara tava sentado numa boa, né? E a guria atrás dele. E nós todos estourando a risada lá atrás. E depois a gente começou a meter a conversa que era a guria que tava fazendo isso. Pô, o cara ficou muito felizão, assim. E... e foi indo, assim, a gente ficou um mês fazendo isso aí. Daí um dia ele subiu no laboratório falando com ele assim, bah, cara, tu viu que a guria tá dando em cima de ti, tá fazendo carinho em ti na van, não sei o quê. Ele, sim, eu vi. Passou mais uma semana, assim, a gente revelou que era outro Magrão. Ele ficou, acho que, uma semana, assim, sem falar com a gente. Coitado, né, meu? Ah, se iludiu. Isso não foi pequenininha, cara. Desnecessário isso aí, né? Pô, isso aí é muita crueldade. Mas que foi engraçado foi... O mais engraçado é que ela ficou, ele ficou achando que ela passava a mão na cabeça dele por uma semana, um mês, sei lá, e ele não fez nada. Não deu nem oi pra ela. Não fez nada. A van dele era tipo hora da massagem. Por aí. Botava moedinha e massageava a cabeça. Então este foi o Coração de Pedreiro. Gostaria de agradecer os presentes, o Alencar. Valeu. João. Opa, valeu. E segue nossas redes sociais. Marcos. Valeu e criem mofo ficando em casa, gente. Juvinão. Valeu, é isso aí, tamo junto. Então é nóis. Aqui é o Arquiteto Cândido e até mais.